Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo aquilo que Ele nos tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. A paz do Senhor a todos, que o Senhor seja glorificado em todos os momentos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra, o programa, irmãos, focado nas revelações da Bíblia, que é a Palavra de Deus, porque Deus é a Palavra. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Amplie o seu espaço. Lá em Isaías 54:2, a Palavra do Senhor diz assim: amplie o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Esse versículo revela que Deus sempre quer que ampliemos, que alarguemos as nossas tendas, o nosso espaço. Deus quer que nós transbordemos, que avancemos, que prosperemos. Então, identifique as limitações e avance sobre elas. Muitas vezes o local não é ruim, mas é limitado e nos limita também. Muitos não conquistam algo melhor porque se acomodam em um local limitado. Deus disse a Josué: aonde você pisar a planta do seu pé, eu te darei. Josué conquistou, Josué avançou, mas no final da sua vida Deus mostrou para ele quantas terras ele não tinha tomado posse ainda, porque não se empenhou mais. Quanto mais nós avançarmos com a direção de Deus, mais Ele nos dará. Sim, irmãos, a primeira ordem que Deus deu para Abraão foi: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, sai da zona de conforto, da acomodação. Este lugar e a família estão te limitando. Avance sobre esses limites. Não deixe emoções ou sentimentos te acomodar, te limitar. Receios e complexos são limitações que você também deve romper. Mas nunca avance sobre limites já estabelecidos por Deus. Tais limites são as nossas garantias. O empenho, o esforço, a conquista também são proporcionais à nossa fé. Quanto maior for a fé, maior será o avanço, maior será a conquista. A cada etapa da sua vida, rompa com os limites que Deus quer que sejam rompidos na sua vida. Tira o sentimento de que você não vai conseguir nada. Muitas vezes as pessoas colocam esse sentimento em nós. Onde você está muito bem. Não. Procure na palavra de Deus, procure a Deus. Siga aquilo que Ele te manda fazer e cresça, prospere, invada o território do inimigo com a palavra do Senhor. Deus nos enviou para conquistarmos cada vez mais almas, conquistarmos cada vez mais este mundo para Ele, para o reino dele. Então, que nós possamos obedecer à voz do Senhor e romper os limites, alargar as estacas das nossas tendas.
Amém, amém. Que possamos avançar cada vez mais. E vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por este momento. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Pai, nos dê a direção, Pai, nos mostre aonde o Senhor quer que nós avancemos. Nos mostre, Pai, aonde estão as almas perdidas, Pai, para que nós levemos a Tua palavra e possamos cada vez mais levar almas para Ti e engrandecer o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos também, Senhor, mostre-nos, Senhor, aonde o Senhor quer que nós avancemos na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, Senhor, onde nós avancemos e busquemos mais almas, Senhor, também. Mostre-nos, Senhor, cada vez mais aonde é também o nosso limite, Senhor, aonde é para nós não avançarmos e pararmos, para nós continuarmos cuidados por Ti, Senhor. Pai, nós queremos neste momento pedir, Senhor, a Tua direção, Pai. Ajude-nos a continuar avançando, Senhor, com a Tua palavra sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos agora, irmãos, assistir mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E Deus nos dá promessas de bênçãos, mas para alcançá-las nós temos que obedecer às instruções divinas. Era a instrução de Deus. Então, quando Deus falar, perdoe, o que você tem que fazer? Perdoar, irmão. Não adianta você vir com aquele caderno de justificativas para não perdoar. Não, ele me fez isso, ele me fez aquilo, ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela me atrapalhou, me fez isso, eu perdi isso por causa dela, desmanchou isso, desmanchou meu casamento, desmanchou isso, e eu fiquei na miséria, me roubou, não sei o que. Não importa, irmãos. Não importa, Deus não te perguntou nada que a pessoa te fez. Ele te disse, perdoe. Enquanto você não perdoar, as bênçãos ficam retidas. Muitas vezes Deus fala, ore. Muitas vezes Deus fala, mergulhe. Muitas vezes Deus fala, afaste-se. Muitas vezes Deus te diz, enfrente, se esforce. Mas uma coisa sempre Deus vai te dizer, creia em mim, tende fé em mim. Versículo 11 diz, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Né? Só falta ele ter imaginado aqui que ia tocar cornetas. E não são porventuras Abana e Farfar,
os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Irmãos, atente para isso. Naamã, ele não estava recusando mergulhar. Ele não estava. Ele diz aqui, né, não poderia eu lavar neles? Ele estava disposto a mergulhar. Mas ele não queria mergulhar nos rios de Israel. Ele queria mergulhar nos rios da sua terra. Um espírito de indignação e soberba veio sobre Naamã. Expulse-o. Naamã era humilde, mas nesse momento um espírito de soberba aflorou sobre ele. E não em função desse momento, podemos taxá-lo pela vida toda como sendo uma pessoa soberba, orgulhosa. Naamã era extremamente humilde. É o que mostra as Escrituras, e não o que dizem por aí. Ele imaginou como seria curado. Isso é defeito de muitos. Eu vou lá, o pastor vai fazer isso, vai colocar a mão na minha cabeça, vai mandar o mal sair, fazer uma oração e eu vou ficar curado. Não, irmãos. Esse é o defeito de muitos. Querem dirigir Deus, querem fazer um plano para Deus cumprir. Deus é soberano, irmãos. Ele é o Senhor, nós somos servos. É Ele que comanda, é Ele que traça o plano. Você pode imaginar, vai pôr a mão na minha cabeça, mas se o homem de Deus falar, perdoe, mergulhe, faça isso, faça aquilo, é direção de Deus, faça. Deus é soberano, obedeça ao mesmo que pareça loucura. É loucura para os homens, para aquele que tem discernimento espiritual, é fé em Deus. Naamã, num momento de soberba, queria valorizar os rios da sua terra. Um momento de soberba nos faz perder bênçãos de Deus, nos faz perder cura, libertação. Ô irmão, vigie. Irmãos, vocês lembram do cego de nascença que o Senhor Jesus curou? O que o Senhor Jesus falou para ele? Vai e lava-te no tanque de Siloé. Se ele tivesse se lavado em outro tanque, não, esse daqui é mais pertinho, né? Receberia a bênção, irmãos? Não receberia. Ah, por quê, pastor? Porque as águas do tanque de Siloé eram milagrosas? Não. O que é milagroso é a obediência à ordem do Senhor. Entenda, irmãos? É isso que importa. Se Deus te der uma ordem, te der uma direção, e se você cumprir 99%, isso daí é desobediência. Quando Deus te dá uma direção, uma ordem, obedeça 100%. 100%. Ele mandou ir no tanque de Siloé, vai no tanque de Siloé, não vai em outro não. Talvez ele tenha passado por inúmeros tanques até chegar lá. Mas quando Deus te dá uma palavra, obedeça a 100%, não em parte. Não, eu vou mergulhar no rio Abana e Farfar e vou ficar curado. Você vai ficar curado? Não pelo fato de mergulhar num rio de águas barrentas, mas pelo fato de obedecer uma ordem aparentemente louca de Deus. Entendo? É a obediência à ordem de Deus, à palavra de Deus, é que nos traz bênçãos e nos traz milagres. Irmãos. Vocês veem aqui que Naamã não era tão soberbo assim. Versículo 13 diz: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Irmãos, como foi lembrado na ocasião dessa pregação, os servos de Naamã o aconselharam. E ele, humilde, aceitou. Entendam, como Naamã,
Nós precisamos nos cercar de pessoas tementes a Deus, que nos aconselhem nos momentos difíceis. Irmão, se o Naamã não tivesse esses seus servos do lado dele, talvez ele voltasse para a terra dele com lepra e não mergulharia. Mas ele estava cercado de boas pessoas. Isso é importante, irmãos. Deus usa boas pessoas para nos abençoar. E o Senhor, os servos de Naamã disseram: meu pai, se ele te pedisse qualquer outra coisa, você não daria? Então que custa mergulhar? Que conselho sábio? Que custa obedecer? Irmãos, Provérbios 11:14 diz que em muitos conselhos há segurança. Mas nos chama a atenção a maneira com que os servos chamaram Naamã. Veja um texto que diz aqui: meu pai. Irmãos, os servos de Naamã chamavam Naamã de meu pai. E significa que Naamã tratava os servos como filhos. Que humildade, irmãos. Tratar os empregados, os servos, como filhos. E depois dizem que ele era soberbo. Uma pessoa soberba ia falar: vocês são servos, você não sabe de nada, não dá palpite. Mas uma pessoa humilde, sábia, né? E ouvir o conselho dos servos. E os servos ainda chamaram de meu pai. Ele tratava os servos como filhos. Veja no versículo 14 até o 15 o que diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Faça tudo conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou... Edita isso, por favor. Como a carne do menino, e ficou purificado. Amém, igreja? Glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus, e ele a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Não há Deus como o nosso Deus. Você pode procurar outros pseudos deuses, mas não há Deus que cura, não há Deus que liberta, não há Deus que dá a vida eterna, a salvação, não há Deus que envia o seu filho para morrer por um bando de ingratos, né? Exceção feita a nós que aceitamos o Senhor, né? Então não há Deus que haja como o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, misericordioso, né? E o plano de Deus se cumpriu sobre Naamã. Entendam, o plano de Deus sempre vai se cumprir. Deus tinha desde o início um objetivo: vou curar Naamã. Preparou uma menina, colocou palavras na boca da menina, preparou o rei que se insurgiu, houve aí um pequeno desvio, preparou Eliseu, que ficou sabendo, preparou as palavras de Eliseu, a direção de Deus para Eliseu, preparou tudo, porque Deus amava Naamã. Deus te ama, irmão, e Ele tem preparado tudo para te abençoar, irmãos. Mas você tem que obedecer à instrução. Tem que mergulhar, tem que perdoar, tem que orar, tem que se afastar, tem que parar de fazer isso, tem que começar a fazer aquilo. Essa é a direção de Deus. Creia nisso, irmão. Naamã era humilde, ele aceitou mergulhar. Ele aceitou mergulhar. Ele queria mergulhar nos rios da terra dele e foi aconselhado. É importante, Deus prepara conselheiros ao seu redor. Fala para o seu irmão do lado: Deus te deu uma informação que eu preciso saber, irmão. Esse é o nosso Deus, Ele está agindo. Ele é invisível, mas Ele é mais real do que tudo aquilo que é visível, porque tudo aquilo que é visível vai desaparecer a 7 palmos abaixo da terra. E aquilo que é invisível, a vida eterna, vai surgir nas nossas vidas. Tudo preparado por Deus.
Deus tinha um plano para curar Naamã e cumpriu esse plano. Naamã ficou com a carne de um menino, rejuvenesceu. Não precisou nem de creme de abelha rainha, né? Para ficar com a pele limpa. Então, antes de dizer que Naamã era soberbo, examinai as Escrituras, é que diz o Senhor Jesus. Examinai, irmão. Não coma pela mão dos outros. Ah, Naamã é soberbo, Naamã é soberbo, Naamã é soberbo. Examinai as Escrituras. Não vá pela opinião de ninguém, a não ser da palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, né? Sejamos humildes. Então, para confirmar tudo isso, para não dizer que está sendo pregada heresia, veja o que o Senhor Jesus falou centenas de anos depois sobre Naamã. Lucas 4:27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles, nenhum dos leprosos foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Vejam. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O Senhor Jesus está dizendo aqui, foi purificado um estrangeiro, um leproso estrangeiro, Ciro, que não era judeu, porque era humilde. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Muitos leprosos haviam no tempo do profeta Eliseu. Lá em Israel, como estava Eliseu lá em Samaria. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Só Naamã foi purificado. É o que diz o Senhor Jesus. Entendam? Deus preparou a cura de Naamã, um estrangeiro. Ele era varão valoroso, ele era humilde. Os crentes soberbos se encheram de ira. Se você quer cura, se você quer libertação, se você quer prosperidade, seja humilde e busque a direção de Deus. Seja humilde com todos. Atente às pessoas que Deus colocou ao seu redor, o que elas dizem. Vai lá, pede para o homem de Deus que ele vai orar, vai dar direção, né? Vai mergulhar 7 vezes, vai perdoar, vai fazer isso e você vai ter a bênção. Então, se você quer cura, libertação, presta atenção na palavra de Deus, na ordem do Senhor. Não cumpra 99%, cumpra 100% na ordem do Senhor. Entende, irmãos? Quando Deus dá uma ordem, é que a bênção está preparada. Não deixe ela fugir, irmãos. Obedeça ao Senhor. Ah, mas é duro perdoar, pastor. Não importa se é duro ou não. Você quer perder a sua bênção? Ah, eu não. Então perdoa. Então, mesmo que você tenha que mergulhar num rio barrento, seja humilde. Mesmo que você tenha que perdoar aquela pessoa que só te trouxe males, seja humilde. Obedeça ao Senhor. Não questione o Senhor. Não ache que Deus se engane, não. Deus preparou a cura de Naamã. E Deus já preparou tudo para a sua bênção. Creia nisso. Essa mensagem, Deus está te dando uma direção. Eu estou preparando, eu já preparei a sua bênção. Né? Já está preparada. Obedeça a minha palavra, obedeça as minhas ordens. Atente às pessoas de Deus que eu coloquei do seu lado. Né? Peça perdão a ele, peça perdão a ela, mergulhe 7 vezes, se afaste. Pare de fazer aquilo, irmão. Pare de fazer, você sabe que desagrada a Deus. Para de mentir, para de se corromper, para de tentar passar os outros para trás, para de trair as pessoas, pare de querer levar vantagem, pare com tudo isso. Obedeça a palavra do Senhor, né? Humildemente como Naamã, e a sua bênção chegará. Amém, igreja? A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora.
Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus. É bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.